Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um post aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você não já vai deixando aqui o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, trazendo para vocês aqui toda a repercussão aí, né? Falando um pouco já aí sobre o clássico carioca nesse sabadão aí, Flamengo versus Vasco aí no estádio do Maracanã. Volta e olha. Eu sei que parece uma novela repetida, um episódio que vocês já viram. Mas o Campeonato Brasileiro começou e adivinha, novidade. Flamengo e Palmeiras estão na disputa na parte mais alta da tabela. Uma década de disputa entre Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro. De 2016 para cá, os dois conquistaram 6 dos 9 campeonatos brasileiros em disputa. E nesta edição, a luta pelo título, pelo jeito, vai ter Flamengo e Palmeiras como protagonistas. Os dois estão invictos no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e um empate, dividindo a liderança com 10 pontos cada. Nos critérios de desempate, o Flamengo está na frente pelo saldo de gols. Na última rodada, o Flamengo goleou o Juventude por 6-0. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Esse é o meu pensamento, o que eles também consomem, é o dia a dia, é o jogo que vem, como diria meu treinador, é partido a partido, né? A gente trabalha assim e vem dando certo. E o Palmeiras, no Beira-Rio, acabou com a invencibilidade do Internacional na temporada. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre. Os números: 83% de aproveitamento no Brasileirão Flamengo, 4 jogos, primeiro lugar e 10 pontos. A gente tem então a campanha do rubro-negro, assim como o do Palmeiras, tá? Com 83% de aproveitamento, 4 jogos, segundo lugar, 10 pontos. O que difere, então, é ali quem tá na primeira ou na segunda colocação, entre Palmeiras e Flamengo, é exatamente saldo de gols. E a gente tem muito do saldo de gols, porque o Flamengo atropelou o Juventude na última rodada. Eu acho que foi uma vitória muito significativa, não foi, Zupac? Foi curioso, assim, eles são clubes muito diferentes, são elencos com um perfil um pouco diferente e são times com características diferentes. E cada um venceu ontem rigorosamente à sua maneira, né? O Flamengo, quando a gente imagina o Flamengo explorado no seu nível mais alto, é o Flamengo passando o carro em times como o Juventude, como fez ontem, nas mãos do Felipe Luiz. Então, ontem foi uma jornada em que o torcedor rubro-negro falou: esse é o Flamengo do Felipe Luiz que eu espero. E quando a gente pensa no Palmeiras mostrando a sua identidade mais Abel Ferreira possível, é construindo uma vitória tão cheia de argumento como foi a vitória de ontem no Gigante da Beira-Rio. Ontem foi uma jornada em que o palmeirense, que estava esperando como essa, talvez quase o ano inteiro, ou desde antes do último sábado contra o Corinthians, esperando o inteiro, mas o palmeirense falou: esse aí é o Palmeiras do Abel que eu conheço. Então, as duas equipes, rigorosamente às suas maneiras, com as suas digitais, venceram adversários gaúchos, né? O Palmeiras com um jogo muito mais difícil do que o do Flamengo, e com uma vitória muito mais magra. O que difere os dois é que o que a gente viu do jogo de ontem do Flamengo é uma sequência do trabalho do Felipe Luiz, um embalo. E o que a gente viu do Palmeiras nos 2 últimos jogos é aparentemente uma virada do Abel em uma temporada mais oscilante. Mas são os times que largam na frente, que têm mais potencial. Acho cedo para falar que eles vão disparar e que aquele papo da espanholização voltando. Ainda vejo o Campeonato Brasileiro com mais postulantes, é um campeonato longo, tem muito time bom que ainda vai disparar. Flamengo e Palmeiras vão olhar para o Mundial em algum momento na preparação e a gente não sabe como é que é o pós. É uma temporada em que, que tem uma interrupção grande no meio. O campeonato vai voltar em julho, agosto, em julho, na verdade. Então, assim, eles são os favoritos, mas eu acho cedo para dizer que esse começo é definitivo para que eles disparem. Falando especificamente do Flamengo, chama a atenção, né, André, porque era exatamente isso que o torcedor cobrava, né? Em alguns momentos a gente viu esse Flamengo do Felipe Luiz jogando muito bem e o torcedor com os olhos brilhando, às vezes um jogo mais abaixo, mais vencia. E a cobrança do torcedor do Flamengo, por exemplo, para o Tite não era suficiente ganhar, era o ganhar com o atropelo. Então, noites como a de ontem no Maracanã é que... É preciso considerar o adversário, né? Mas o Central Córdoba,
que a gente mencionou agora há pouco, também um adversário frágil tecnicamente, conseguiu vencer o Flamengo, o que mostra que as coisas não podem ser reduzidas a isso, né? Muita gente está lembrando hoje de uma goleada que o Flamengo impôs ao Goiás em 2019, num jogo de manhã, se não me engano. Eu lembro que estava um sol tremendo no Maracanã, no horário das 11, né? E as pessoas, né, na opinião de muita gente, aquele jogo com o Goiás foi o jogo que marcou a decolagem do time do Jorge Jesus. Pouco tempo depois daquele jogo, talvez na rodada seguinte, no fim de semana, tem uma vitória sobre o Vasco no Nordeste, que pelo menos para mim, pessoalmente, foi quando pela primeira vez eu falei, não vai dar para segurar esse time aí. Uhum. É muita qualidade junta e quando a coisa clicar, não vai ter ninguém para chegar perto deles. E foi o que acabou acontecendo. Talvez o Flamengo do Felipe Luiz curse uma trajetória semelhante. Aí as pessoas também vão lembrar de uma goleada no Maracanã contra um time mais fraco, mas que foi completamente dominado, qualquer que seja o ângulo que você escolha para fazer a análise de um jogo de futebol. E o jogo seguinte é o Vasco. Toda a sua... E o jogo seguinte é o Vasco. Exato. Toda a sua exuberância. Eu não me lembro se o Vasco foi logo depois do Goiás, mas foi perto. Mas o Flamengo mostrou ontem toda a sua exuberância para jogar futebol. Muita qualidade junta também, assim como aconteceu em 2019. Sem comparação, porque eu acho que isso só atrapalhou a trajetória do Flamengo desde então. Mas o treinador hoje é muito influenciado pelo treinador daquele ano, por ter sido jogador do Jorge Jesus, e o Felipe Luiz não nega isso nas influências e nas admirações que ele tem por treinadores. E o Flamengo é isso aí. O potencial é assustador, a capacidade é, assim, para mim, acima de todas as outras no futebol sul-americano. Mas esse jogo, ele tem as suas particularidades e às vezes tem as suas vontades. A campanha do Flamengo na Copa Libertadores até o momento mostra que nem toda a aparição do Flamengo em campo é uma garantia de exibições como a gente viu ontem. E só rapidamente falando sobre o Palmeiras, as situações são bem distintas, né? Não só porque o Flamengo estava em casa, o Palmeiras jogou fora. O Flamengo enfrentou o adversário inferior tecnicamente, o Palmeiras enfrentou um semelhante, né? O Internacional deve ser considerado candidato também. E se a gente pode falar que o Flamengo mostrou toda a sua exuberância, o Palmeiras mostrou toda a sua eficiência. E são diferenças de características de equipe que a gente precisa respeitar, também falando sobre as idades dos trabalhos, os estilos de cada treinador e dos elencos que representam cada um desses times nessa temporada de 2025. Eu acho que existe uma grande chance desses dois estarem disputando o título do Campeonato Brasileiro quando as coisas estiverem lá no final. Mas essa questão do Mundial, a gente não saber como os times vão retomar o Campeonato Brasileiro, é algo interessante numa temporada diferente das outras, que os clubes vão ter que se adaptar e solucionar esse problema também. Eu fui buscar aqui as datas, tem até uma distância entre os jogos, mas entra numa fase decisiva, né? O Flamengo ganha no dia 14 de julho, do Goiás por 6-1, e ele enfrenta quase um mês depois o Vasco. Um mês depois? Mas aí ele tem o jogo contra o Emelec, que aí entra toda aquela toada de que o Flamengo começa... O jogo da volta, né? A vitória sobre o Emelec. Dos pênaltis, ganha por 2-0. Aí tem a derrota, que é a única derrota do Jorge Jesus para o Bahia. Tem toda essa conta. E, se eu não me engano, é a estreia do Felipe Luiz. Felipe Luiz estreia na Fonte Nova e o Bahia vence o Flamengo. E aí, um mês depois, pega o Vasco, mas ganha por 4-1 também. Minha memória me traiu profundamente, porque eu achava que talvez tivesse sido na rodada seguinte. Mas é que no futebol brasileiro, depois, uma semana, 2 semanas, dá uns 17 jogos aí pra gente fazer. Mas, de fato, esse jogo contra o Vasco... Foi seu ponto de alerta. Nesse dia eu falei, o famoso turning point. É muito diferente, aí isso que a gente está vendo. A gente falou do Flamengo, mas eu também queria reforçar exatamente isso. A sua maneira, o Palmeiras, quando você olha o placar, tudo bem, contra o Internacional, poxa vida, claro. Muito grande o resultado. Mas até como o torcedor começa a olhar para um Felipe Anderson, começa a elogiar certos jogadores que já estavam e que parecem
Essa é a Um maneira, alerta, né? é a maneira do Abel Ferreira trabalhar. Assim, vários jogadores foram recuperados ao longo do tempo, outros acabaram não virando, porque o Abel também não vai fazer todo jogador criticado ser elogiado, mas é parte. Ele é pago para isso, né? É o trabalho dele não reclamar, ir para o campo e fazer o time melhorar. Nem sempre ele vai conseguir, mas aparentemente agora ele está conseguindo. E ainda tem coisa para melhorar. O Vitor Roque ainda não marcou. Quer dizer, marcar ele marcou, mas os 2 gols não valeram. Mas ainda assim, a gente já vê o nível de participação do Vitor Roque, o nível de encaixe dentro da ideia de jogo bastante grande. O Vitor Roque é o tipo de centroavante que o Abel costuma fazer um bom uso para o time. Ele é o tipo de... Eu estou falando tipo, tá? Não estou falando de qualidade. Ele é o tipo de centroavante que o Rony se transformou. Porque o Rony era ponta, virou centroavante com o Abel Ferreira. Um atacante de muita diagonal, de muita movimentação, né? De muita colaboração para o time. Muito difícil de ser pego na referência da linha defensiva adversária. Existem duas diferenças. A diferença é que o Vitor Roque é superior ao Rony. A diferença é que o Rony entregou já no Palmeiras. O Vitor Roque está tentando entregar. O Rony fez uma história belíssima no Palmeiras. Mas ainda tem coisa para melhorar nesse time. Paulinho para entrar, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser quando o Estevão sair, porque o Mundial vai trazer... Carille e se revolte ainda mais. E esse é o cenário. O cenário do Vasco é exatamente esse. A torcida vê um desempenho horroroso, a torcida vê o Vasco entregando um básico ou até menos do que um básico e não aguenta mais ver esse rapaz na beirada do campo. Não aguenta mais ver o Fábio Carille na beirada do campo. E a torcida, meu amigo, ela tem que ter razão. A pior coisa que uma diretoria pode fazer, e aí é um recado direto ao senhor Pedrinho, a pior coisa que uma diretoria ela pode fazer é ir contra o seu torcedor. Ontem, infelizmente, eu tive o desgosto de assistir o Flamengo e Juventude. Eu volto a repetir, eu sou apaixonado por futebol, eu amo isso daqui, eu amo o Vasco, mas eu amo também a bola, cara, eu amo esporte e futebol. Eu vi Real Madrid e Arsenal, ontem eu vi Flamengo e Juventude, ontem eu vi uma parte até, né, do jogo entre Fluminense e Corinthians. Eu me amarro em futebol. E durante a narração de Flamengo e Juventude, o narrador, que eu não vou lembrar, não sei se era o Gustavo Villani, ele diz: a diretoria do Flamengo tem uma crítica ao valor dos ingressos que foram colocados ontem à disposição do torcedor no Maracanã. Ele diz: a diretoria do Flamengo tem que entender que o torcedor é o consumidor, que o torcedor é o motivo principal para um clube rodar. E é importante esse recado para a atual diretoria, porque, alô, Pedrinho, sábado no Maracanã vai ser uma vergonha. E eu não digo do desempenho do Vasco, não. Vai ser uma vergonha porque o torcedor vascaíno não vai assistir o Vasco-Flamengo no Maracanã. Não vai. Não vai assistir. Não vai comprar ingresso para ir ao jogo. Sabe por quê, Pedrinho? Porque do jeito que tá, o vascaíno já sabe que vai para enfrentar o Flamengo para tomar uma goleada no Maracanã. Ter Fábio Carille na beirada de campo e ter do outro lado o Flamengo que joga o fino da bola com o Felipe Luiz. Joga por música o time dos caras. E a gente tendo um time que, meu Deus do céu, para fechar as portas. E a diretoria não está entendendo isso. Fui ver a coletiva do Felipe Luiz exatamente para pegar alguma coisa, já avisando o jogo de sábado, e 30 minutos de coletiva e ninguém perguntou sobre o Vasco ao técnico do Flamengo, já que seria o próximo jogo. Inacreditável. Eu te confesso que isso também me chamou a atenção depois que você escreveu, eu fui dar uma olhada na coletiva. Talvez a questão da goleada em si e a parada do Bruno Henrique também monopolizou um pouco, né? Que era o grande assunto do dia. Agora, essa questão de não ter tocado no assunto Vasco e ninguém ter lembrado disso, e hoje isso é um tema que está aqui no roteiro. Igor Silva! Boa noite, boa tarde, tudo bom, Igor Silva? Boa tarde, Ian, boa tarde para você, boa tarde para o Emerson, o homem mais religioso que eu já conheci na minha vida. Amém. Isso. E boa tarde para o chat. O homem tem o dom, Igor Silva. Então, esse é um tema que eu vou chamar o Emerson daqui a pouco para a gente conversar também, porque tá virando algo psicológico já esse Vasco-Flamengo. Já ultrapassou a questão de campo e bola, assim, já virou um negócio que... Eu acho que aqui do canal, disparado, quem mais está em grupo de Vasco talvez seja eu e o Emerson. O Flávio é avesso a grupos. Cada vez eu concordo mais com ele, diga-se de passagem, né?
mas a gente tá em grupo para divulgar o trabalho, para conversar, porque tem muita gente boa em grupo de WhatsApp também, não resta a menor dúvida, mas tem uma galera assim que não é difícil de você, sabe? É difícil. Não é fácil. Mas vamos começar pela tabela, Emerson Rocha. Notícia hoje do GE, que o nosso amigo Dimitri, como diz um narrador aqui Eu lembro, por exemplo, do próprio Bismarck falando aqui, que normalmente quando o ônibus do Vasco chegava no Maracanã, exatamente nos clássicos contra o Flamengo, tudo bem que a questão com os times que o Bismarck jogou são muito superiores ao time atual do Vasco. E aí, eles, quando chegavam ali perto do Maracanã, que a torcida começava a bater no ônibus, aquela pressão danada, já dava uma motivação para os jogadores chegarem já como? Querendo com sangue nos olhos para buscar a vitória. E eu não vejo, por exemplo, Jean, com todo o respeito e com toda a tranquilidade do mundo, esse time do Vasco ser pior, por exemplo, que o Central Córdoba. E o Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã, um jogo com muito mais pressão, com muito mais distante da sua casa. Então, por que não? O Vasco vai ter torcedores do Vasco no Maracanã. Se você faz isso, você é frouxo. Você não é Vasco. Porque o torcedor do Vasco tem que apoiar, meu garoto. Esquece. Ué. Mas eles têm um time melhor. Ok. Quer que eu lembre aqui, aproveitar que é quinta-feira, quantas vezes o Vasco, com um time melhor do que o Flamengo, perdeu? Aqui mesmo, no Maracanã, em 1989. Ano do Vasco, campeão brasileiro, né? O bicampeonato. Bugica. É só pegar, tá aqui no YouTube, gente. Time do Flamengo, Zico, meia bomba. Era um bom time do Flamengo, mas um time envelhecido, com grandes nomes, mas envelhecido. E o Vasco voando. Bebeto tinha trocado o Flamengo pelo Vasco, voava. E aí o Bugica, um garoto que veio da base, 2-0 em cima da gente. Final da história a gente sabe, o Vasco campeão brasileiro, com gol de um garoto, que foi o Sorato, né, na época. Mas assim, ali o Vasco era muito mais time que o Flamengo. Quer outro exemplo? Em 92, quadrangular. É só pegar o quadrangular. O Vasco era mais time que o Flamengo no quadrangular. Mas perdeu o confronto e foi. Os dois estão no topo do Campeonato Brasileiro nesse início. Digo mais uma vez, o Campeonato Brasileiro começa muito equilibrado. Um perde, ganha, mas Flamengo e Palmeiras vão dando sinais de consistência. O Flamengo está melhor do que o Palmeiras. Tem um elenco melhor, tem um time, na minha avaliação, melhor e que nesse momento joga um melhor futebol. O Flamengo faz um ano até aqui melhor do que o Palmeiras, né? Já ganhou Supercopa, já ganhou Campeonato Carioca. O Palmeiras ainda não conquistou títulos, perdeu o estadual para o Corinthians. Mas uma coisa está chamando a atenção. O Palmeiras, ele vinha mal na temporada, mas num determinado momento, e que aconteceu recentemente, o Abel Ferreira conseguiu arrumar algum jeito, dar uma viradinha de chave, que o Palmeiras voltou a jogar melhor e ser competitivo. E esse ponto foi no jogo contra o Cerro Porteño, na Libertadores da América. O Palmeiras venceu por 1-0, jogou bem, venceu o Corinthians, clássico paulista, né, que tinha perdido a final, jogando bem, ganhou do Internacional do Beira-Rio. Eu vi alguns momentos do jogo, de repente o Inter foi até melhor e merecia ganhar, mas quem colocou a bola na rede foi o Palmeiras, Facundo Torres. Palmeiras, 1-0. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras está se reencontrando quando parecia que o Abel tinha perdido o rumo e o Flamengo está muito forte e muito consistente e é uma equipe realmente muito difícil de ser batida e ser superada se estiver conectada e focada na sua missão. Isso me mostra claramente que nós teremos mais um ano em que o Campeonato Brasileiro terá Flamengo e Palmeiras como candidatos
ao título com mais força. Porque se você pegar os últimos 6, 7 anos, Flamengo e Palmeiras sempre começaram o Campeonato Brasileiro como candidatos ao título, nessa longa caminhada de 38 rodadas que exige muita regularidade. Eles são muito fortes, porque são os clubes mais bem estruturados do Brasil, melhor administrados, têm uma melhor condição financeira que os demais, e não é à toa que eles se planejaram lá atrás, começaram em 2013 e hoje em dia vão colhendo os frutos há alguns anos já. E eles vêm se mantendo aí. Flamengo e Palmeiras são um caso à parte no futebol brasileiro. Nos últimos 10 anos, você sempre tem ou Palmeiras ou Flamengo chegando para disputar os títulos. E muitas vezes os dois. Mesmo quando eles tiveram momentos difíceis, eles chegaram em finais. Posso citar o Palmeiras desse ano, por exemplo. Não ganhou o título ainda, mas chegou em final. Estava na final do Campeonato Paulista. O Flamengo de 2023. O Flamengo não ganhou nenhum título em 2023, mas o Flamengo estava na final da Copa do Brasil. Chegou à final. Perdeu para o São Paulo, mas chegou à final. E disputou o título do Brasileiro até as últimas rodadas do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras são muito consistentes. E por competência própria, eles se destacam dos demais. Estão muito à frente dos outros e muito melhor estruturados. Esporadicamente, aparece alguém para furar essa bolha aí dos dois e brigar com eles. Em 2023, o Fluminense apareceu, ganhou a Libertadores da América. Em 2021, o Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, pegou ali títulos relevantes. No ano passado, o Botafogo ganhou o Brasileiro e ganhou o Libertadores. Mas em todos esses anos, mesmo quando esses outros times que eu citei conquistaram taças de peso, Flamengo e Palmeiras estavam ali, ou disputando uma delas, ou indo longe em alguma competição, ou tendo chance de ser campeão. Eles sempre entram nos últimos 10 anos, podemos colocar assim, o Palmeiras a partir de 2015, o Flamengo a partir de 2016, 2017, na condição de postulante a títulos. E nós já estamos em 2025. Então, pelo trabalho que foi feito nesses dois clubes, isso dá uma solidez que, mesmo com as turbulências que acontecem no meio desse percurso, e isso é muito normal no futebol, mas quando a turbulência vem, aperta o cinto e espera passar, porque a estrutura que está em volta resolve e você é muito forte e vai brigar por títulos. Flamengo e Palmeiras, mais um ano brigarão por títulos grandes. E isso já está acontecendo há quase uma década no futebol brasileiro. De vez em quando alguém aparece para levantar uma taça, mas os dois estão sempre ali e continuarão ali, porque se organizaram antes, largaram na frente e hoje em dia estão numa condição que os rivais vão ter que capinar sentado para chegar lá. Ou vai ter que virar SAF, ou vai ter que fazer outro negócio aqui, outro ali, porque realmente para bater de frente com esses dois, eles estão sempre chegando. Não tenha dúvida.
Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras estão entre os candidatos. Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras estão entre os candidatos. Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras estão entre os candidatos. Quando você pensa assim, Super Mundial de Clubes, qual time brasileiro pode ir mais longe? Na minha opinião, o Flamengo. Mas o Palmeiras tem condição de passar no grupo dele, de chegar às oitavas de final, de fazer também uma boa campanha. Então é isso. O panorama está muito claro e só não enxerga quem não quer. Mérito do trabalho e da organização desses dois grandes clubes do futebol brasileiro. Concorda comigo? Hein? Mengão e Verdão estão sempre ali, nas cabeças. Alisson Xavier, 10,90. Fala, João. Conta uma história marcante de torcedor. Rapaz, boa. História marcante de torcedor? Você sabe que eu deixei de ser torcedor muito novo, né? O último jogo que eu fui de arquibancada antes de começar a trabalhar na imprensa foi a final do Campeonato Carioca de 1988 entre Flamengo e Vasco, gol do Cocada. 2 meses depois eu comecei a trabalhar na Rádio Carioca. Tinha 17 anos. Foi a minha última vez como um torcedor sem trabalhar na mídia. Eu comecei a trabalhar em rádio com 17 anos. Uma história como torcedor, cara. Eu tenho uma história muito legal que eu nunca contei. Vou contar aqui para vocês. Vocês querem saber? Querem saber? A história é legal. Acho que vocês vão gostar de saber. Vocês lembram do jogo que o Flamengo deu o troco no Botafogo 6-0 em 1981? Porque o Botafogo venceu o Flamengo por 6-0 no dia do aniversário do clube, em 1972. E aí ficou aquela década toda ali, com os botafoguenses zoando os flamenguistas, a rivalidade, 6-0, 6-0, e aquilo estava entalado, na garganta dos rubro-negros. Meu pai, seu Joel, grande botafoguense, ele me chamou para ir ao Maracanã pela primeira vez na minha vida. Nesse jogo, que o Flamengo deu o troco no Botafogo. Lá estava João Guilherme, ao lado do pai dele, seu Joel, grande botafoguense, na torcida do Botafogo e vendo aquele jogo histórico. Eu tinha 9 anos. O Flamengo devolveu os 6-0. E eu me lembro da torcida, quando o Flamengo fez o 5º gol, o Maracanã virou uma loucura, cara. Não me esqueço disso. E a torcida gritando, mais um, até que veio o gol do Andrade. E a volta do 6-0 foi uma explosão louca. Aquele ali foi o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã na minha vida. Inesquecível isso, né, cara? Inesquecível. Lembranças aí. Estava com meu pai, seu Joel, grande botafoguense, que era fã do Zico. Meu pai era fã do Zico. Botafoguense, mas muito fã do Zico, né? O ídolo dele, Gerson Canhotinha de Ouro, falava muito do Garrincha, né? Meu pai cearense veio para o Rio de Janeiro trabalhar aqui, e aí ele ia sempre ao Maracanã, né? E virou botafoguense porque ele foi ao Maracanã e viu o Garrincha jogar no Botafogo. E aí ele ficou encantado com o Garrincha, com o Didi, com o Nilton Santos, com o Zagallo, com o Amarildo, com aqueles monstros todos da história do Botafogo. E depois ele viu Gerson, Rogério, Paulo César, Roberto Miranda, Leônidas, né, aquele grande time do Botafogo ali de 1967, 68, e ele virou realmente um grande botafoguense. Mas ele decidiu me levar no Maracanã nesse dia, rapaz. O Botafogo já estava numa situação delicada, né, não ganhava um título há muito tempo, né,
E o Flamengo chegando ao auge do grande time de Zico, né? Pouco tempo depois, o Flamengo ganharia, né, o Mundial de Clubes, ganharia a Libertadores da América, ganharia o Campeonato Carioca, tudo isso em 3 semanas. E aí o pequeno João Guilherme lá estava e acompanhou esse momento apoteótico, inesquecível, do Mengão metendo 6-0 no Botafogo. Tá aí uma história de torcedor para você. Tá bom, Alisson? Obrigado aí pela colaboração e pelos R$10,90. Fábio Júnior, obrigado. R$5. O melhor reforço do Fla para a temporada já deu resultado. Pedro, já ouviu o ditado? Dar corda para se enforcar? O ditado do Fla é: deram Córdoba para embalar. Boa, boa. Eu não tenho dúvida, Fábio Júnior, obrigado pelos R$5, que realmente o Córdoba, o Central Córdoba, aquele jogo trouxe lições importantes e que foram assimiladas. Isso aí é muito legal, sem dúvida alguma, meu garoto. Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui. Tem muita gente por aqui comentando, participando. Muito obrigado pelo carinho. Está todo mundo aqui comigo, valeu demais. Camila Oliveira, eu sou flamenguista e já fui infiltrada na torcida do Vasco para assistir Vasco da Gama e Botafogo. Quem gosta de futebol não vê só o seu time, né? Quem ama futebol mesmo vê o jogo de todo mundo, né? Por exemplo, daqui a pouco tem Cruzeiro e Bahia. Eu vou ver o jogo do Cruzeiro com Bahia. Acho um jogo interessante. Hoje à tarde eu consegui ver Manchester United e Lyon. Que partida espetacular. Negócio realmente sensacional. Que jogo lindo. E o Casemiro jogando bem, hein? O Casemiro jogou bem essa partida aí. Me chamou bastante atenção. Núbia! Boa noite, João Guilherme. Pedro é um jogador profissional, muito comprometido. Que sirva de exemplo para Neymar e Gabigol. Você vê, o Pedro, pela segunda vez na carreira, ele teve a gravíssima lesão de ruptura do ligamento cruzado do joelho e ele conseguiu voltar num tempo recorde, menos de 7 meses. Normalmente, o tempo de recuperação dessas lesões é entre 8 e 9 meses, para o cara que é profissional. O Neymar, no Al Hilal, ele ficou mais de 1 ano para voltar a jogar. Ou seja, é uma recuperação realmente que exige dedicação e foco. Quanto mais você estiver focado e dedicado, você vai obter resultados, né? E o Pedro está sendo um grande exemplo, sem dúvida. Letícia, boa noite. Fala, João. Boa noite, Letícia. Tudo de bom para você. Olha aqui, Planeta Gameplay, R$5. Valeu, parceiro. Obrigado aí pelo superchat. João, você acha que aquela chacoalhada do Central Córdoba serviu para dar um se liga no elenco? Será que passaremos pela LDU? Eu acho que foi importante, sem dúvida. Foi importante. Foi uma derrota que... As derrotas ensinam mais do que as vitórias, né? Esse é um ditado que eu acho muito interessante. E é fato mesmo. Quando você ganha, alguns erros ficam encobertos. Porque a vitória, ela, né, é o destaque. Quando você perde mais, você presta mais atenção nos erros, no que fez você ser derrotado. E aí é que vem o ensinamento, né? Aí é que vem o ensinamento da derrota. Então, não tenho dúvida, Planeta Gameplay, que sim, que o jogo com Córdoba pode ter um efeito muito positivo aí ao longo da temporada, né? José Carlos Vasconcelos, João, você e a Daniela chegaram agora, mas parece que estão no Flamengo há muitos anos. Isso sim
é empatia. Muito obrigado, José Carlos Vasconcelos. E eu posso dizer o seguinte para você, falando até em nome da Dani também, porque eu sei que ela pensa isso. Nós estamos em casa, no Flamengo. Entendeu? Então é por isso que você tem essa visão de que nós já estamos lá há muito tempo, porque nós estamos... É isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdo diário sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos nessa sexta, nesse sabadão aí, né? Terá esse jogão aí entre Vasco e Flamengo, Flamengo versus Vasco pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixarei aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui, dos canais, principalmente aí do Fala João Guilherme e também dos vascaínos, para deixar os créditos e direitos autorais.